Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomaram o julgamento da ação sobre proibição de programas de sátiras a candidatos. E na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, anunciou o arquivamento de investigação sobre menções a ministros do STF na delação da JBS. A presidente havia determinado a investigação em setembro do ano passado, quando a PGR informou que gravações feitas por Joesley Batista citavam ministros. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa noite, Carla. E foi isso mesmo, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse pronunciamento foi logo no comecinho da sessão. A ministra Carmen Lúcia disse que recebeu o relatório final da Polícia Federal e o documento indicou que não há qualquer indício de participação em ato ilícito de nenhum dos ministros da Corte. A presidente do Supremo Tribunal Federal falou que seria necessário ressaltar para toda a sociedade brasileira não ficar com nenhuma dúvida sobre este caso. Vamos ver. Não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos ou citados em qualquer ato ilícito. Informamos ainda que o material analisados nos autos foram apreendidos em tais e tais documentos. Esse esclarecimento se faz necessário e a finalização dessa investigação é importante, porque sobre este Supremo Tribunal Federal, que tem o compromisso da guarda da Constituição que tem como um dos seus princípios a moralidade pública, não poderia pender qualquer tipo de a mais leve dúvida sobre a conduta daqueles que compõem, que integram este Supremo Tribunal Federal. As manifestações, ainda que a título, portanto, de mera notícia ou de suposta informação, precisavam de ser escoimadas de qualquer dúvida, e é exatamente isso que agora o diretor-geral da Polícia Federal passa às nossas mãos, ou seja, não houve, não há qualquer dúvida que tenha sido extraída de qualquer documento sobre a conduta de qualquer um dos ministros deste Supremo Tribunal Federal, naquela ou em qualquer outra ocasião que tenha chegado a esta presidência. Eu torno, portanto, não apenas de conhecimento de Vossas Excelências, encaminharei a cópia para que cada um guarde, mas com isso deixando claro ao Brasil que, quanto a este tópico, todos os cidadãos brasileiros podem continuar confiando em que este tribunal tem um compromisso com a ética, como deve ter, como é obrigação de todo servidor e agente público, e que não pende e não pendeu qualquer dúvida, ainda que tenha sido feita a menção, talvez de forma inadequada para dizer o mínimo. E ainda na sessão de hoje, o plenário concluiu por unanimidade que proibir programas de humor que satirizam candidatos durante o período eleitoral fere a Constituição e também o direito da liberdade de expressão. Essa ação foi proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, começou a ser julgada na sessão da tarde de ontem e foi concluída hoje. Acompanhe na reportagem. Ao votar contra a proibição de sátiras envolvendo candidatos, o ministro Luiz Fux, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, disse que todas as formas de censura foram banidas com a Constituição de 1988 e que o TSE tem condições e irá combater as chamadas fake news, as notícias falsas. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser primeiramente checadas e depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Também votaram pela inconstitucionalidade de proibir programas de humor envolvendo candidatos os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática e claramente dizer, nem proibir
E nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. O decano, o ministro Celso de Mello, defendeu o humor. Disse que os risos são esclarecedores e, por isso, temidos por aqueles que estão no poder. Ele votou contra a proibição e disse que a lei já pune excessos. O fato é que o riso, especialmente o riso satírico, o riso corrosivo, é instrumento de combate, pois o riso seduz. O riso intriga, o riso desestrutura, o riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, a última a votar, formou a unanimidade do caso. Ela disse que a liberdade é expressão e ainda o suporte da democracia. Segundo a ministra, censura prévia é tudo que vai contra esse entendimento. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censurar é, no caso, impedir que as manifestações artísticas possam ser amplamente veiculadas e façam com que aquele que recebe essa informação possa manifestar-se, informar-se, e não apenas na forma tradicional, com sisudez, mas muito mais do que isso, levando a uma forma de reestruturação do pensamento. Começa-se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Não há qualquer sentido democrático ou libertador, a meu ver, nas normas impugnadas. E após o julgamento dessa ação, o ministro Ricardo Lewandowski, que atualmente é o presidente da segunda turma do STF, pediu para desmentir uma notícia que circula em todo o país de que a sessão da segunda turma da próxima terça-feira, 26 de junho, seria secreta e fechada. O ministro disse que trata-se de uma fake news, ou seja, uma notícia falsa, e ressaltou que todas as sessões do Supremo são abertas e públicas. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para desmentir categoricamente esta fake news e dizer que as nossas sessões da segunda turma são públicas, o acesso à imprensa é absolutamente franqueado, sem nenhuma restrição, e dizer àqueles que divulgaram essa fake news que elas não só não me intimidam, como reforçam a minha firme intenção de cumprir a Constituição e as leis do país. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Os ministros ainda na sessão de hoje, julgaram retomaram aí um julgamento uma ADI, no caso da lei da DPF. Tive até que ler aqui esse monte de letras. Explica pra gente, por favor. Eu diria que tem mais sopa de letrinhas aí. Foi uma questão de ordem, uma QO, na medida cautelar MC, na ADI, que fala da DPF. Na verdade, o ministro Dias Toffoli trouxe essa questão de ordem no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, em que o Conselho Federal da OAB questiona a lei que regulamentou, a partir do que determinou a Constituição em 1988, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. É aquela ação que foi utilizada no Supremo para o julgamento do caso dos anencéfalos, por exemplo, foi a ação utilizada para que o Supremo declarasse a não recepção da lei de imprensa, porque é incompatível com o texto da Constituição, e no ano de 2000, a lei é de 99, e no ano de 2000, o Conselho Federal da OAB questionou aqui no Supremo, e houve um pedido de medida cautelar para que suspendesse os efeitos da lei por considerar que ela violava vários dispositivos constitucionais, o princípio do juiz natural, o princípio da separação de poderes, argumentava que o legislador ordinário, ao regulamentar a matéria, teria dado poderes a mais do que a Constituição teria designado ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento dessa medida cautelar começou no ano de 2001 com o ministro Nery da Silveira, que era o relator à época. Mas após o voto do relator, o ministro Sepúlveda Pertence pediu vista e suspendeu o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, dessa medida cautelar. Dali para frente, o processo não foi mais pautado no plenário e na sessão plenária de hoje
pautado para a sessão de hoje, o ministro Dias Toffoli trouxe essa questão de ordem para propor aos ministros, no que foi acompanhado por votação unânime, todos concordaram, que já não havia mais a urgência, já não prevalecia mais o pedido de urgência para suspender a ação, já que ela está em vigor desde 1999. Então, não haveria essa necessidade de atender ao pedido da medida cautelar e, portanto, ele sugeria que esse julgamento da medida cautelar, que já havia sido iniciado, fosse convertido em diligência para a instrução do processo, para que o Procurador-Geral da República e a Advocacia-Geral da União pudessem se manifestar, e aí, numa segunda oportunidade, o processo retornaria para o julgamento de mérito. E, nesse sentido, os ministros, todos presentes, votaram nesse sentido na questão de ordem apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Esse tema, então, deve retornar ao plenário, mas, então, com o julgamento direto do mérito, vamos aguardar. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Até a próxima.